Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui hoje gravando um novo vídeo sobre operações de shopping center. Hoje vamos falar um pouquinho do papel do gerente de operações, né? Ou seja, como se tornar um gerente de operações, o que é necessário para ser um gerente de operações, falar um pouco dessas atribuições. Obviamente que o universo disso é muito grande e assim a gente vai dar alguns insights aqui do quão é importante, do quão é gratificante essa função e quais são as principais atribuições que essas pessoas possuem, né? Vamos começar então primeiramente pela formação acadêmica. Existe uma formação acadêmica hoje definida para essa função? Ou seja, a pessoa tem que ser um determinado engenheiro ou um arquiteto? Não, não existe. Hoje, cada vez mais, isso já caiu por terra. As pessoas vêm de diversas áreas, como tecnologia da informação, como administração e outras áreas que compõem essa gama enorme hoje de gerentes aí de operações no nosso país. Então, a formação técnica em arquitetura ou engenharia, ela já deixou de ser uma coisa necessária, vamos colocar assim. E hoje você tendo um terceiro grau completo e uma amplitude em termos de conhecimento nessa área, você já consegue exercer com maestria essa função. O nível superior eu acho que é importante até mesmo para dar um embasamento administrativo, ou seja, a pessoa ter uma formatação, seja de ideias, seja de conceito, e ela conseguir estruturar a sua organização. Acho que isso, com a formação do terceiro grau, você tem um ganho muito grande nessa área. E vamos agora falar um pouco de experiência, né? Que eu acho que é um item aí que todas as vezes, precisa ter experiência para ser um gerente de operações? Sim, precisa ter experiência. Obviamente, toda uma função de gerente, ela demanda essa necessidade. E vamos dividir agora a experiência em técnica e gestão de pessoas. O que é mais importante? Muitas das vezes se escuta que a parte técnica, né? Ou seja, o conhecimento técnico, seja na parte de eletricidade, seja na parte de ar-condicionado, seja na parte de incêndio, é um item extremamente relevante e é o mais importante para a pessoa se tornar um gerente de operações. Hoje as coisas modificaram muito, não que não seja importante, todo conhecimento é sempre relevante, mas como a forma que as empresas estão atuando, hoje grande parte dos shoppings trabalham com mão de obra terceirizada, onde você tem engenheiros técnicos, você tem consultores de todos os gêneros e cada vez mais a influência técnica do gerente de operações ela não é tão relevante. Se tiver, obviamente é melhor, com certeza, né? Você tem ali um know-how para poder negociar, para poder entender e definir o que é melhor para o shopping, não só na visão do terceiro ou na visão do analista, do consultor, mas na visão shopping, que é quem está ali no dia a dia. Mas não é um único critério de relevância, ou seja, não é uma coisa essencial. Ela é importante, mas não essencial. Mais do que a parte técnica, é a parte de gestão de pessoas, a importância que ela andou tomando, e eu acho que qualquer cargo de gerente o item clássico é a área de gestão de pessoas, né? E como esse item ele modificou nos últimos anos, então aquele estilo meio autoritário, meio impositivo já não existe mais. Eu acho que as pessoas que ainda tentam ir nessa linha têm muita dificuldade com a mão de obra atual, com a qualificação das pessoas, com a forma de pensar, né, dos funcionários atual. E esse item é um item que hoje faz a diferença para ter um time vencedor, seja um time de operações, seja um time de qualquer área ou empresa. Mas a parte de gestão, ela hoje é mais relevante do que a técnica do ponto de vista de organização. Então, ou seja, qual que é o papel principal do GEOP? Ser um gestor de pessoas, ou seja, ser uma pessoa que consiga fazer com que as pessoas queiram fazer aquilo, mesmo sem saber que aquilo é importante para elas, né? Ou seja, como você extrair das pessoas o melhor que elas têm, sem que às vezes até elas percebam isso, né? Ou seja, é um grande desafio, ainda mais hoje com amplitude de tecnologias, de
facilidades que tem de distrações, né? Então, você manter uma pessoa focada e concentrada naquilo que é importante para a empresa é muito difícil. Então, esse ciclo de gestão de pessoas, que é um ciclo aí até relativamente com 7 itens, né? Ele é muito importante, né? Ele começa desde da atração e seleção, que é um item importante, né? Ou seja, como é que você vai atrair novos talentos para a empresa e, obviamente, manter, né, os talentos existentes, né? Então, ou seja, como que você vai vender a empresa ou a organização ou a operação para que novos entrantes queiram fazer parte desse time, né? Esse é um item importante. Além desse, você tem a contratação de objetivos, um pouquinho antes desse, eu esqueci, tinha a integração, né? Ou seja, depois que você fez essa atração, você tem a integração, que é o quê? Como que essa pessoa vai ser recebida por esse time, né? Ou seja, como vai ser a inserção, né, desse novo profissional com novas características, com novos desafios, com novas prospecções, o que ele vai contribuir, né? Como é que ele vai interagir com a equipe que já existe, né? Então essa integração ela é um item também extremamente importante. O próximo item é o quê? Contratação de objetivos. Ou seja, como você deve contratar os objetivos de um novo profissional ou de um profissional já existente da sua equipe, né? Ou seja, um dos papéis de Open é fazer essa contratação, seja com coordenador de operações, seja com analista, seja com estagiário. O que você espera desse profissional? Desse item de contratação de objetivo, eu lembro da minha época de coordenador de operações que o gerente sempre posicionava, né? Ele falava, toda vez que ele entrava numa empresa nova, a primeira coisa que ele perguntava, né, para o chefe dele era qual o maior problema, né, que você tem, né? Ou seja, o que eu posso entregar para efetivamente fazer um resultado diferente, né? Então isso envolve muito a contratação de objetivo, né? Ou seja, o que você espera e o que para ambas as partes terem ciência e convergirem para o mesmo resultado. Isso faz uma diferença enorme e facilita o desenvolvimento do trabalho. E a próxima etapa, o desenvolvimento, né? Ou seja, como você criar um plano de desenvolvimento individual para cada profissional da sua área. Não é uma tarefa fácil, ainda mais numa rotina de shopping center extremamente movimentada, a área de operações cada dia tem uma novidade, várias coisas acontecem ao mesmo tempo e acaba que a rotina é um pouco maçante. Então, como você parar, né, e estruturar um plano de desenvolvimento individual para cada um dos integrantes da sua equipe, né? Tem alguns modelos, como o modelo 70-20-10, que mostram a forma de aprendizado das pessoas, né? Ou seja, eles colocam que a vivência, a integração com as equipes, ela representa 70% de todo aprendizado, ou seja, a pessoa ela vai aprender no campo, vai aprender na interação, na forma dela atuar, né? Ou seja, executando o trabalho é a melhor forma de absorção de conhecimento que se tem resultados. O outro item que representa os 20%, seria os feedbacks, né? Ou seja, como foi o retorno das ações que essa pessoa tomou dentro do conceito, o que foi colocado para ela, né? Ou seja, dar o retorno, seja do gestor, seja das outras áreas, fazer esse feedback, esse retorno e avaliar, né, como essa pessoa está estruturando dentro da empresa. E por último, obviamente, é o mais tradicional, que são os cursos, né, e palestras, congressos, que as pessoas também absorvem aí cerca de 10% do seu conhecimento. Depois, ou seja, além dessa parte de desenvolvimento, depois quando você atinge um nível superior, o que você espera? Um reconhecimento, né? uma sucessão, né? Ou seja, alçar novos voos, né? Então você ter consciência e fazer do plano de individual uma forma do funcionário conseguir enxergar onde ele vai estar daqui a alguns anos e da forma que ele vai ter que seguir para chegar lá, é muito importante e facilita muito. E, obviamente, a saída do colaborador não necessariamente é demissão, mas sim pode ser uma promoção, pode ser outros cenários que você também tem que estar preparado para isso, né? E é um item bem, vamos colocar assim, não criterioso, mas ele é um item mais
tinhoso, mais sensível, que seria a palavra, essa parte de desligamento, principalmente quando não é um desligamento de sucessão, né? Eu acho que o feedback contínuo, ele dá uma diferença enorme para que o colaborador tenha chance, né, de fazer as modificações e evitar ou modificar esse cenário. Não é fácil, tá? E eu mesmo já confesso que já piquei nesse item com certeza, de que às vezes você quer mostrar pelo exemplo, às vezes você dá uma diretriz, mas você não é franco e direto no feedback, e aí quando você vai efetivamente fazer um desligamento, acaba sendo uma surpresa para a pessoa. E aí sim, você como gestor falhou, porque não é para ser uma surpresa, né? Ou seja, é para ser uma coisa contínua e uniforme. Aqui eu fugi até um pouco aqui a respeito do papel de gestor, mas era para ampliar um pouco a importância do papel como gestor de pessoas, né? Ou seja, o grande desafio do gerente de operações é trabalhar com pessoas com habilidades às vezes completamente diferentes, né? Às vezes você tem desde um técnico de manutenção, você tem o auxiliar de limpeza, você tem o vigilante, você tem o profissional do estacionamento, orientador, tem o caixa, então várias funções, várias aspirações, várias expectativas, né? Como você conseguir trabalhar com isso e continuar num crescente, né, e num foco de melhoria operacional, né? Como você canalizar isso? Eu acho que esse é o principal papel do gestor, e se você, como analista, coordenador ou futuro gerente de operações, é um item que você deve dar uma atenção especial. Voltando um pouco às atribuições do gerente de operações, quais são as principais atribuições, né? Hoje você tem áreas, né, importantes ali debaixo da asa do gerente de operações, a área de manutenção, a área de limpeza, a área de estacionamento, segurança, área de brigada e vários outros contratos, elevadores, escada rolante, controle de pragas, independente se isso é terceiro, se é orgânico, mas isso é uma gama muito ampla de serviços, né? E acaba que você tem que ter uma equipe bem integrada para entregar, né, aquele resultado esperado, porque a gente busca ao máximo dar atenção a todas as áreas e está ali acompanhando muito próximo, mas a rotina do dia a dia faz com que a gente tenha que, né, atender outras demandas, e você não consegue acompanhar no detalhe todas as áreas. Então você tem que delegar e ao mesmo tempo acompanhar, né, essa progressão de todas as áreas e fechar isso de modo que tenha um resultado, né? Não adianta você ter uma área relevante e as outras não estarem bem, né? Eu acho que todas as áreas têm que funcionar. A área de manutenção tem que operar da maneira como deve, não pode ter falta de energia, água, qualquer problema, né? Porque a área de operacional, o objetivo da manutenção na área operacional é evitar, né, obviamente, uma paralisação. E além disso, segurança na área dela, de transparecer, de mostrar a imposição, a forma como está no mall, de mostrar às pessoas, aos clientes, que ali dentro é um ambiente seguro, existem pessoas capacitadas para trabalhar e para operar em situações diversas, seja situações normais do cotidiano, seja situações adversas. Além, né, dessa parte de contratos, que pode ser contrato de terceiro, dessa parte de manutenção, ou seja, do mão na massa do gerente de operações, você tem a parte de custos, né? Ou seja, como fazer essa gestão de custos, né? Hoje, principalmente a parte condominial é uma coisa muito enxuta na maior parte dos shoppings e acaba demandando um esforço muito grande do gerente de operações conseguir atender suas expectativas técnicas dentro do custo que já está meio que validado, né? Com o shopping junto com o lojista, e muitas vezes quem dita esse número é o mercado, né? Ou seja, é a condição, e não necessariamente é um fruto da soma do que deve ser feito. Então tem toda uma forma de você conseguir fazer as coisas dentro do custo esperado. Então você tem ali todo um jogo de cintura e uma forma de priorizar para você garantir que o trabalho seja feito da melhor forma.
Um outro item relevante é o gerenciamento de riscos, né? Eu acho que é um papel extremamente importante na vida do GEOP, né? Ou seja, manter as suas operações saudáveis, né? Ou seja, ninguém quer no shopping um princípio de incêndio, uma inundação. Então você tem que tomar algumas ações, sejam vistorias periódicas, sejam definições de procedimentos para evitar chegar num nível mais crítico. Então você toma algumas ações para minimizar, mitigar os riscos. Zerar, todo mundo sabe, é impossível zerar o risco dentro de qualquer empresa, né? Muito mais num shopping center, mas você consegue mitigar e saber ao ponto os riscos que você resolveu atacar e aqueles outros que você mantém ele dando um nível controlável, né? Ou seja, você sabe que vai correr um certo risco, mas ele está dentro do seu campo de visão. Então essa avaliação é muito importante, né? Manter essa rotina, seja de vistorias do sistema de exaustão, seja de acompanhamento do validado dos extintores, isso tudo é muito importante, né? Além disso, tem o que? Tem as rotinas diárias do GEOP, seja rondas no mall, seja reuniões com as equipes, seja fazendo avaliações dos relatórios, né, que são vários. Hoje em dia você tem, às vezes, várias consultorias. Não adianta você fazer a consultoria e não dar o certo valor para aquele documento, né? Você tem que parar, tem que analisar, tem que avaliar com o lojista o que foi feito, por que não foi feito, como será feito, né? Isso tudo demanda um tempo enorme. Além disso, você busca melhorias operacionais, né? Ou seja, ver o que pode ser feito de uma melhor forma, né? Ou seja, como conseguir uma eficiência de entrega com menor custo. Aí você pode investir desde itens como automação, pode investir como troca de equipamento, seja transformador, centrífuga, tem vários itens para ser avaliados. Tem também a parte de infraestrutura de CFTV, tem todas as áreas assim que você tem coisas a buscar para você conseguir fazer uma entrega cada vez melhor, né? Como eu estava falando anteriormente, a parte de gestão de pessoas, qualquer profissional que for contratado por uma empresa, ele não quer entregar um resultado ruim. Ninguém tem essa predisposição. O ser humano ele é predisposto para vencer, para conseguir entregar um resultado e ele ficar satisfeito com isso, ele ter um reconhecimento. Então, para isso você tem que dar suporte para ele, né? Você tem que dar uma assistência a esse profissional. E voltando até um pouquinho na área de gestão e falando um pouco das equipes aqui, que é um dos papéis do GEOP, fazendo o link, né? Como você dá atenção, você mostrar que aquela pessoa é importante, né? Ou seja, quando o GEOP ele tem uma humildade de acompanhar, de ficar ali próximo à equipe, de entender que um simples pedido, às vezes, para a equipe faz uma diferença enorme, às vezes é um item pequeno, e que às vezes no dia a dia você não conseguiu observar e não conseguiu atender essa demanda. E eu, particularmente, me cobro muito do que eu posso fazer para entregar para a minha equipe, né? Ou seja, o time que eu estou inserido, o meu papel é entregar melhores ferramentas, melhores formas das pessoas fazerem o resultado, né? Na maior parte das vezes a minha contribuição no resultado ela é pequena, né, diante do todo, porque eu não vou estar lá na ponta, o GEOP não vai estar na ponta executando aquela tarefa, mas todo o subsídio, toda a estrutura, toda a organização, todo o processo para chegar, ele participa. Então, como fazer com que isso seja menos maçante, com que isso seja mais fácil, né? Isso que é a dor de cabeça, isso que a gente dorme às vezes pensando de como melhorar, né? E às vezes dói chegar num ponto e falar, pô, o profissional está passando uma dificuldade difícil, por que eu não pensei nisso antes? E às vezes o cara fala, mas você fala, não é verdade, é uma coisa simples, é um ventilador numa sala que quebrou, é um ar-condicionado que deu problema. Às vezes o item nem é tão grande, mas a condição daquele profissional naquele ambiente está prejudicando, né, o rendimento desse profissional. Então, como se atentar a isso, né? Pelo pouco que eu coloquei aqui do GEOP, eu queria destacar assim, que são muitas áreas, né? Às vezes alguns profissionais, amigo meu, que formaram, né, na área técnica de engenharia, falam, pô, mas como é que você conhece uma amplitude de itens, como que você chegou
desse nível, como você... Gente, não existe mágica. Primeiro, não existe um conhecimento soberano, né? Então, ou seja, a gente conhece um pouquinho, né? E quando a pessoa acha que tem um conhecimento soberano, é porque ela está completamente fora. Eu acho que ela está estudando pouco. Quando alguém fala que conhece muito, eu falo, você está estudando pouco, né? Porque quando a gente estuda bastante, a gente sabe que pouco a gente sabe. A gente tem algum conhecimento prévio para a gente poder desempenhar nossas tarefas, mas à medida que a gente vai estudando, vai aprimorando, vai vendo as evoluções do mercado, a gente vê o quanto nós temos falta de conhecimento, né? Ou seja, a gente ainda precisa evoluir muito. Então, não existe o conhecimento pleno. Então, o que a gente faz como gerente de operações é você ter o feeling de verificar a situação, seja ela crítica ou não, tomar algumas decisões, às vezes até técnicas, com o suporte técnico que pode vir de várias pessoas, não necessariamente do gerente de operações, e dar seguimento. O gerente de operações ele tem que entregar, não importa de onde vem a solução, ele tem que aplicar a solução. Ele vai avaliar o cenário, às vezes crítico, e vai dar um direcionamento para resolver o problema. E isso, às vezes, é fração de segundo. Você, às vezes, não pode titubear. Você tem que já ter uma coisa definida. E, às vezes, não é simples, né? Às vezes, envolve uma complexidade maior, algum risco até de vida. Então, você tem que pensar mais de uma vez e tomar a decisão correta e apoiar nas pessoas. Acredite na sua equipe. A sua equipe ela tem 90% às vezes do conhecimento para resolver o problema. O que falta é você chegar para ele e falar: estou com você, vou te dar o subsídio, nós vamos fazer acontecer. É isso, pessoal. Um item importante que eu coloco, primeiro, principalmente para as pessoas que já estão em shopping, que querem um dia se tornar um GEOP, é que não foquem somente na sua área, né? Ou seja na área de operações ou às vezes no papel que lhe compete, né? Ah, não, hoje eu sou da área de operações, mas eu sou só na área de manutenção. Participe do contexto como um todo, conheça, aprofunde seu conhecimento nas outras áreas, veja como aquilo funciona. Isso é extremamente importante. Quando você estiver numa função superior, você vai precisar ter uma visão global de como as coisas funcionam para você tomar uma decisão. Então não espere isso acontecer. Seja humilde, trabalhe, estude, que só falta você acreditar que você vai conseguir chegar lá como eu cheguei. E não vai ser fácil. Existem algumas coisas que só quando você vivenciar é que você vai acontecer. Eu lembro bem a primeira vez que eu me tornei um GEOP, quando os primeiros shopping, né, como GEOP, que eu tinha uns conceitos, né, tipo assim, de falar, pô, às vezes você vê as pessoas atuando, né, os próprios gerentes com que eu passei, e fala, pô, eu vou fazer isso diferente, né, quando eu estiver na posição. E quando você está na posição e começam a acontecer várias coisas, você às vezes toma algumas decisões que não são as melhores, né? Eu confesso que tive alguns erros no primeiro shopping. Eu acho que o pior deles foi abrir, às vezes, algumas rotas de colisões que não eram necessárias ou poderiam ser conduzidas de outra forma, né? Uma delas foi com a equipe de manutenção. A equipe de manutenção era uma equipe com falta de suporte da equipe de terceira, mas eu acho que a abertura de uma rota de colisão direta com essa terceira gerou um desgaste enorme e eu não combinei melhoria nenhuma para o empreendimento, entendeu? Eu acho que poderiam ser feitos de outras formas, nem que chegasse no cúmulo de trocar a empresa, mas é importante evitar esse desgaste, né? E, como eu disse, apesar de todo o conhecimento que você acha que você possui, você é apenas um. E o mercado é muito dinâmico, tem muitas coisas acontecendo. Então não adianta você acreditar que vai conseguir atender ou prever tudo, né? Conseguir atender todas as áreas da melhor forma possível. Então escute, avalie antes de tomar qualquer decisão. Existem momentos, né, de degraus das equipes, né? Eu acho que no shopping que eu estou atual, a gente está no momento de subir um degrau. Eu acho que a gente atingiu ali o que a gente tinha de básico, que era, ou seja, o que você precisa basicamente para manter um shopping. Você conseguiu atender. Agora está na hora da gente subir mais um degrau, né? E não é fácil. Às vezes exige algumas mudanças, mas a gente vai conseguir. Eu acho que agora é o momento da gente fazer essa evolução
e a gente definiu, né, um primeiro nível, o que seria a entrega, e a gente agora está chegando nesse nível, e agora é hora da gente fazer um segundo nível, né, ou seja, uma evolução, seja de controle, seja de entrega mais aprimorada. Bom, pessoal, é isso. Queria comentar um pouco, só para finalizar, que às vezes as pessoas começam a comparar os gerentes de operações, né, e falam, pô, pessoa ali, existe um gerente de operação melhor, um pior. Eu acho que isso não existe. Não existem pessoas melhores ou piores. Ou o que existe é o que o shopping está precisando naquele momento. Ele precisa de um profissional mais técnico, ele precisa de um profissional mais voltado na área de gestão de pessoas, ele precisa de um profissional porque o shopping apresenta problema X, Y, Z. E aí sim cabe às empresas fazerem o julgamento correto para colocar a pessoa no lugar correto. Mas apesar de ter profissionais que trabalham, outros gerentes, né, de operações que trabalham no grupo, que com um nível de capacidade muito superior, com experiência muito maior do que a minha, o que manda muito é o respeito do profissional um para com o outro. Eu acho que cada um sabe o que tem de virtude e o que tem de pontos a desenvolver. Então, cabe a você encontrar junto com a empresa o seu posicionamento correto. É isso, pessoal. Vocês aí, coordenadores, analistas, outras áreas que querem se tornar GEOP, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Acreditem no sonho de vocês. Pode ser difícil, não vai ser fácil, mas é gratificante. Eu faço o que gosto, estou na área que eu sou apaixonado por ela. Não, quando eu fiz minha formação, eu jamais imaginei trabalhar no shopping center. Eu achava que ia trabalhar numa área industrial, numa área totalmente diferente. Mas estou feliz onde estou e vamos, que agora é hora de subir mais um degrau. Encontro vocês lá em futuros GEOPs. Um forte abraço. Tchau, tchau.